Quantos traços uma pessoa pode ter? Como posso ajudar meu filho muito calado? Eu tenho dedo podre, eu atraio relacionamentos tóxicos. Como faço para mudar? Fala pessoal, meu nome é Thiago Fábrios, professor aqui no Corpo Explica, e essa é a nossa série de perguntas e respostas, perguntas do dia a dia. O objetivo dessa série é responder algumas dúvidas que vocês mandam aqui nos comentários do nosso canal. E nessa primeira temporada, a prioridade vai ser responder perguntas sobre traços de caracteres e também a análise corporal. Tudo isso para te mostrar a importância que existe em conhecer os seus traços e saber quem você é. Então já vai lá, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like. Muitos de vocês estão me vendo aqui pela primeira vez, então eu vou falar um pouquinho da minha bagagem até aqui. Eu sou aluno do Corpo Explica desde 2018. Antes disso, eu já trabalhava no desenvolvimento humano com algumas outras técnicas e algumas outras ferramentas. Mas foi quando eu descobri o Corpo Explica e análise corporal que os meus resultados começaram a crescer e crescer muito. E eu me apaixonei por esse conteúdo. De lá para cá, eu fiz vários atendimentos como analista corporal particular. Fiz dezenas, centenas de atendimentos. Foi quando no ano passado, em 2020, que eu fui chamado para trabalhar como analista corporal do Corpo Explica. E alguns meses atrás eu fui chamado para ser professor aqui dentro. Hoje eu sou responsável, um dos professores responsáveis por dar essas aulas aqui dentro. E o que mudou para mim depois que eu conheci os meus traços? Quando eu entrei no Corpo Explica, o meu objetivo principal foi um objetivo profissional. Eu queria melhorar ali, entender um pouco mais, até para começar a atender melhor, a desenvolver melhor nos meus atendimentos que eu fazia dentro do desenvolvimento humano. Mas de uma certa forma, o que eu mais ganhei foi meu desenvolvimento pessoal. Por quê? Quando eu comecei a conhecer os meus traços, comecei a entender como eu funcionava diante do meu ambiente, diante das minhas relações, o meu desenvolvimento pessoal melhorou e melhorou muito. Eu comecei a lidar muito melhor com as pessoas próximas a mim, eu comecei a conseguir saber onde eu estava pecando em relação a ganhar mais dinheiro, a fazer mais dinheiro, aonde eu estava pecando na relação com as pessoas que estavam à minha volta. Eu comecei a entender melhor as pessoas com quem eu convivia e isso melhorou muito mesmo a minha relação com as pessoas e com isso eu ganhei muito e muito pessoalmente. Agora que você já me conhece um pouco, já falei aqui um pouquinho da minha vida, vamos falar sobre a sua vida. Bora para as perguntas. A Tiane Souza perguntou: quantos traços uma pessoa pode ter? Todos. São 5 traços e todo mundo tem um pouco de cada um dos traços. Dentro desses 5 traços, você vai ter mais intensidade de uns e menos intensidade de outros, mas todos eles estão presentes em você e em qualquer pessoa. Quando a gente vê, a maioria das pessoas tem geralmente 2 picos maiores, às vezes 3, mas existem pessoas com 5 traços muito parecidos. Isso a gente chama de traços de gráfico distribuído, que a pessoa tem um pouco de cada um. Mas, na maioria das vezes, você vai ter 1 ou 2 aí com maior intensidade. A Marília Cavalcante perguntou: tenho uma dúvida que até hoje não foi sanada em nenhum canal sobre esse tema. A análise deve levar em conta o corpo que a pessoa apresenta atualmente ou como ela era na infância e adolescência? Que também é a pergunta da Lizzie Abra. E pessoas que engordam e emagrecem? Como definir esses traços? Os traços de uma pessoa, quando ela começou a viver lá desde os 6, 7 anos de idade, na infância e na adolescência, deveriam ser os mesmos traços de hoje. Devem ser os mesmos traços de hoje. Porém, pode existir algumas pequenas mudanças. Às vezes a pessoa ficou um pouquinho mais de um traço ou um pouquinho menos, mas sempre essa variação será muito pequena. Por quê? Se você olhar os picos de uma pessoa na adolescência e hoje, esses picos permanecem, porém pode existir uma mudança pequena. Por exemplo, se você é oral, você nunca vai conseguir ser esquizoide. Mas pode ser que você tenha 30% de oral, daqui a 2, 3 anos você tenha 32 ou 28. Pode existir uma pequena variação, mas nunca você vai mudar completamente os traços. Então sempre quando você analisar, você analisa o hoje, justamente para você saber como hoje a pessoa está diante daqueles traços dela. Porque ela pode ter variado um pouquinho aí. Só que essa mudança, como eu falei, vai ser muito pequena.
porque os traços se mantêm desde os 6, 7 anos de idade até hoje. Quando a gente olha pessoas que engordam e emagrecem, os traços não vão mudar, porque a estrutura do corpo é igual. Então vai ser muito mesmo esse caso do oral. Se uma pessoa ela tem oral alto e ela engordou um pouquinho, pode ser que acabe aumentando um pouquinho o oral. Ao invés de 30%, seja 32%, ao invés de 25%, seja 27%. Como quando ela emagreceu, pode ser também que seja algo que diminua um pouquinho. Mas isso sempre vai ser uma variação pequena. Quando a gente olha para o traço de uma pessoa, não é porque ela é gorda que ela é oral ou porque ela é magra que ela é esquizoide. É a estrutura do corpo que manda. Então, quando a gente olha, a gente vai definir de acordo com hoje e definir de acordo com aquilo que eu estou vendo. E não necessariamente se ela emagreceu ou engordou, vai mudar muita coisa nessa situação. A Cindy perguntou: eu tenho muito devaneio, sonho acordada o tempo todo, mas só tenho 7% de esquizoide. Será que essa questão pode ser do masoquista que eu tenho 22%? Pode. Como nós somos uma mistura dos 5 traços, existem algumas semelhanças entre os traços que às vezes faz a gente parecer que está confundindo um pouco uma coisa com a outra. Então vou pegar o seu exemplo. Você tem esquizoide que gosta de caverna. Você também tem masoquista que também gosta de caverna. Esses dois traços gostam muito de caverna. Então, quando junta 22% do masoquista que você tem, com mais 7% do esquizoide que você tem 29% de você que gosta de caverna. Então você vai ter bons tempos aí, bons momentos que você vai precisar da sua caverna. Mas muitas vezes a caverna é um pouco diferente. O masoquista ele gosta de ficar na caverna fazendo. O esquizoide gosta de ficar na caverna pensando, criando coisas diferentes. Então pode ser que em alguns momentos você esteja na caverna porque você está no seu momento mais esquizoide de ser, e pode ser que você esteja na caverna pelo seu momento mais masoquista de ser. Mas tendo esses dois traços, você vai tender a ter bastante momento aí que você vai precisar de ter essa caverna. A Ale Marques perguntou: como lidar com um psicopata com rígido na dor? Dar uma chaculeta resolve? Na maioria das vezes, não. Rígido e psicopata precisa sentir confiança em você. Se você der uma cachuleta nele, pode ser que aí que ele não queira mais se abrir para você ou se entregar para você, justamente porque ele perdeu a confiança. Para você conseguir lidar com o rígido psicopata na dor, você precisa criar para ele um ambiente onde ele possa sentir confiança em você. Se ele sentir confiança em você, ele entender que do seu lado você não vai manipular ele, é a dor do psicopata, não vai trocar ele, que é a dor do rígido, ele vai sentir confiança em você e do seu lado ele vai estar no recurso. Só que por que ele está na dor? Possivelmente ele não está se sentindo confiante do seu lado ou do lado das pessoas com quem ele convive constantemente. Então, para isso, você precisa ganhar confiança dele. Esses dois traços são os traços mais difíceis de ganhar confiança, mas quando você ganhar confiança, você vai trazer ele por recurso e você vai amar estar do lado dele. A Caroline Estrela perguntou: eu não queria ser oral. Tem algum jeito de diminuir essas características? Não, não tem jeito, Caroline. Você é oral e você vai ser oral pro resto da vida. Só que eu vou falar uma coisa bastante importante aqui para você agora. Se você não quer ser oral, é porque você está vivendo na dor do oral. Porque ser oral é muito bom. É uma delícia conversar com oral. Os orais, eles são muito comunicativos, são leves. É uma delícia você ficar do lado do oral. O oral tem uma capacidade incrível de se comunicar, isso pode ajudar nas vendas. Tem uma capacidade incrível de sentir, de acolher as pessoas. Ou seja, não é ruim ser oral. Só que, talvez, você está na dor do traço oral por medo de sentir, por medo de aparecer, por medo de se sentir abandonada, e talvez você esteja numa outra polaridade que está fazendo com que você não queira ser oral, porque para você acaba sendo ruim, mas não é. Coloque esse oral no recurso que você vai ver o quanto que é bom ser oral e você nunca mais vai querer diminuir ele. O Sabino Marques perguntou: os pais causam o caráter do filho? Para vocês entenderem o que o Sabino quis perguntar aqui, se os traços de caráter daquele filho são causados por alguma ação do pai em relação a ele. E não, Sabino, não necessariamente. Por quê? A gente não pode julgar a intenção do pai ou da mãe em relação àquele filho. E como aquele filho, aquela criança, interpretou aquele fato. Então, não necessariamente os pais quiseram fazer o filho se sentir manipulado, mas alguma coisa aconteceu que aquele filho se sentiu manipulado. Não necessariamente os pais quiseram abandonar aquele filho, mas pode ser que aquele filho se sentiu abandonado diante de algum fato em questão. Então, respondendo, não necessariamente os pais causam, mas sim a interpretação do filho, daquela criança, em relação ao fato, que é o que vale. Beleza? A Mariana perguntou:
Uma pessoa com traço de masoquista consegue ter futuro amoroso com uma pessoa oral? Sim, Mariana, consegue sim. Qualquer traço consegue lidar bem amorosamente com outro traço, tá? Só precisa saber o quê? Como lidar um com o outro. Então vamos lá. Uma pessoa masoquista e uma pessoa oral. Um tem que entender como o outro funciona. O masoquista ele vai buscar mais segurança. Já o oral ele vai ser muito mais expansivo, vai querer falar, vai querer se expressar mais. O masoquista já é muito mais seguro. Um precisa respeitar isso do outro. Então o oral precisa oferecer essa segurança para esse masoquista, oferecer que tá tudo bem, que ele tá do lado, que ele pode confiar no oral. E o masoquista precisa entender que o oral muitas vezes vai ser mais expansivo. Então, por exemplo, o masoquista vai querer ficar mais em casa. Já o oral vai querer sair mais, vai querer conversar com as amigas, vai querer conversar com os amigos e etc. Um precisa respeitar o espaço do outro. O oral precisa entender que o masoquista vai querer ficar no cantinho dele assistindo Netflix em alguns momentos e o oral pode estar junto ali. Assim como o masoquista precisa entender que de vez em quando ele vai precisar sair com os amigos e com as amigas para ajudar essa pessoa que tem o traço oral. Então dá para viver e dá para ter um lindo futuro amoroso. Só precisa saber um respeitar o traço do outro. Ficou claro? O canal Mamãe Noob perguntou: esquizoide pode vir a engordar? O esquizoide por si só, se existisse uma pessoa 100% esquizoide, ela não engordaria, porque a energia dela não está no corpo, está na cabeça. Mas não existe uma pessoa 100% esquizoide. Todos nós somos uma mistura de cada traço, e nós temos 5 traços. Então, se for uma pessoa que tem o traço alto esquizoide, mas também tem o traço oral alto, por exemplo, pode ser que ela engorde. Ou o traço masoquista alto, pode ser que ela engorde um pouco, principalmente se ela tiver na dor do traço oral ou traço masoquista, que são os traços que tendem a engordar mais. Mas, se existisse uma pessoa 100% esquizoide, não existe isso, tá? Mas se existisse, essa pessoa não engordaria. Como não existe, sim, ela pode engordar, porque ela tem outros traços e outros traços engordam. A Cássia Regina perguntou: quero saber se 2 rígidos podem ou não dar certo no relacionamento. Obrigada. Pode, Cássia, pode sim. Porém, tem que ter uma coisa em questão. Os rígidos gostam de ter o controle sobre a situação. Quando um tenta controlar as coisas do outro, isso aqui sempre vai dar briga, sempre vai dar discussões. E é nessa hora, nesse momento, que as coisas acabam não andando para um lado muito bom. Porque rígidos gostam de ter o controle da situação. Aí imagina um casal, os dois tentando controlar o tempo todo, o tempo inteiro. Isso aqui não vai dar certo, né? E outra coisa, rígidos nunca querem falar que estão errados. Aí imagina uma discussão de 2 rígidos, cada um querendo falar que ele está certo. É uma discussão que fica interminável. Só que, quando que vai dar muito certo? Quando cada um souber controlar cada parte dentro daquela relação deles. Então vamos dar, por exemplo, a mulher vai ficar responsável por cuidar e controlar todas as coisas de casa. E o homem, o marido, vai cuidar e controlar todas as coisas do carro. Por exemplo, tá? Pode ser ao contrário também. Ou seja, a mulher controla uma coisa só e o homem controla outra coisa. E aí, toda vez que acontece algo que está dentro da responsabilidade da mulher, que está dentro do controle que a mulher está fazendo, o homem não pode querer controlar e querer ele fazer do jeito dele. Ele pode até opinar: ó, o que você acha de você fazer isso aqui e aquilo outro. Ele pode até opinar para ajudar, mas ele não pode querer controlar aquilo. Porque se ele começar a querer controlar aquilo ali, aí vai começar a dar briga. Então assim, façam acordos entre os dois, onde cada um controla uma coisa dentro da relação de vocês. Esse controle vai ajudar cada um a cuidar de algo e um não querer controlar o outro. Isso aqui evita brigas dentro do relacionamento e esse relacionamento tem tudo para dar cada vez mais certo. A Cristiane Silva perguntou: eu tenho o dedo podre, eu atraio relacionamentos tóxicos, como faço para mudar? Você precisa se entregar mais, Cristiane, porque se você está atraindo relacionamentos tóxicos, é porque você também não está se entregando 100% àquelas pessoas com quem você está se encontrando. Porque, pensa o seguinte, se você se entrega por inteiro a uma pessoa e essa pessoa não se entrega por inteiro a você, não vai valer a pena ficar naquele lugar. E aí o que você vai fazer? Procurar uma outra pessoa que vai se entregar 100% para você, caso você esteja se entregando 100%. E aí vocês vão ser felizes para sempre. Só que, se você não está se entregando completamente, é porque existem traços seus que estão com medo de se entregar e se sentir trocado, ou humilhado, ou manipulado, ou algo assim. Os traços que têm mais dificuldade de confiar e têm tendência a ter mais o dedo podre
é o rígido e o psicopata. Por quê? O rígido tem um medo enorme de se sentir trocado e o psicopata tem um medo enorme de se sentir manipulado e usado. Então sempre entra num relacionamento com o pezinho atrás. Não vou me entregar por inteiro, porque vai que essa pessoa me troca, vai que essa pessoa me manipula. Só que nisso você sempre fica se entregando pelas metades. E você também vai encontrar uma pessoa que se entrega pelas metades. Por isso que esses relacionamentos nunca vão dar certo. E aí o que você precisa? Se entregar por inteiro. Se entregar mesmo com medo de se sentir trocado, manipulado ou usado. E faça acordos claros com as pessoas com quem você está lidando. Porque com isso você vai conseguir se entregar mais e encontrar pessoas que também se entregam por completo para você. Com essa pergunta da Cristiane, nós chegamos ao fim do primeiro episódio da série Perguntas do Dia a Dia. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não correrá o risco de perder nenhum conteúdo novo que for lançado. E se algumas dessas respostas, ou até mesmo uma, fizeram sentido para você, nos ajude compartilhando esse vídeo. Vamos mostrar para todos que o formato do corpo é capaz de revelar as grandes verdades que traz da mente de qualquer pessoa. Nós ficamos por aqui, um muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.